Sabe aquela sensação? Aquele suor frio, o coração que parece que vai sair pela boca e a pergunta que fica ecoando na mente: será que eu vou aguentar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse pânico universal que é ter uma emergência corporal em público. E vamos descobrir o que afinal está por trás desse tabu. Essa frase aqui, ela resume tudo. É o exato momento em que a realidade bate na porta. É a voz do desespero fazendo conta, numa corrida maluca contra o relógio. É exatamente aqui, nesse epicentro do pânico, que a nossa análise começa. Primeiro ponto, então, o chamado da natureza. É isso, um chamado, um imperativo biológico que, convenhamos, não escolhe nem hora, nem lugar. Num segundo, todas as outras prioridades simplesmente somem. O corpo assume o controle e, olha, ele não aceita não como resposta. Começa com um barulhinho, um murmúrio lá dentro. De repente, a terra treme. O que era só um desconforto vira um terremoto interno. E aí o cérebro entra em modo de emergência total. E a única missão que importa é encontrar a saída mais próxima, para ontem. Ok, agora a gente vai para as trincheiras. São histórias reais, contadas por quem sobreviveu para contar. São relatos de coragem, de desespero e muitas vezes de um humor meio sombrio, mas muito engraçado. Tenta imaginar a cena. Uma fila gigantesca para ir ao banheiro e uma mulher que está, assim, no seu limite. A etiqueta social foi para o espaço. Ela simplesmente avança para a primeira porta que vê livre. E o que aconteceu lá dentro foi descrito, olha só, como uma sinfonia de sons. Uma performance que com certeza ficou na memória de todo mundo que estava na fila. Agora pensa num quarto de hospital. Horário de visitas, todo mundo ali. A tragédia se aproxima. Depois de dias esperando, um remédio resolve fazer efeito. E o timing não podia ser pior. E a plateia não podia ser maior. E aí, numa tentativa desesperada, quase heróica, de disfarçar o que era inevitável, entra em cena um frasco de perfume. Só que a química, às vezes, ela tem um senso de humor bem cruel, né? O resultado foi uma fragrância única. Uma fusão que, com certeza, ficou gravada na memória olfativa de todo mundo. Em momentos de aperto, a criatividade humana vai a lugares que a gente nem imagina. Sem nenhum recurso à mão, uma pessoa chegou a uma solução drástica, mas, se a gente parar para pensar, surpreendentemente lógica, transformou a própria roupa íntima numa ferramenta de sobrevivência. Pura genialidade em tempos de crise. Bom, as histórias são engraçadas, a gente ri, mas a vergonha é muito real. Por que será que uma coisa tão natural causa tanto constrangimento? Agora vamos tentar entender as raízes psicológicas por trás desse tabu que é universal. O sociólogo Erving Goffman explica uma coisa interessante. Em público, é como se a gente estivesse sempre atuando, sabe? Usando uma máscara social. Uma emergência dessas é como se essa máscara rasgasse na frente de todo mundo, revelando o nosso lado mais primitivo. É a prova de que, por baixo da fachada de pessoa civilizada, todo mundo ainda é bicho. E não é uma falha qualquer, é um ataque triplo às regras não escritas da sociedade. A gente quebra a norma da pureza, falha no teste do autocontrole e ainda invade o espaço dos outros com sons e cheiros. É a tempestade perfeita do constrangimento social. Entender o problema é o primeiro passo. Agora vamos para a parte prática. Chegou a hora de se armar com conhecimento. Esse aqui é o manual de sobrevivência para navegar nessas águas turbulentas de uma emergência em público. Pensa nisso como se fosse uma operação secreta. O objetivo? Extração silenciosa. O segredo é ter calma e precisão. Aquela técnica de separar as nádegas é basicamente o silenciador da operação. E a caminhada estratégica depois é a rota de fuga perfeita para dispersar qualquer evidência. Por dentro, pode estar acontecendo uma guerra civil, mas por fora a pessoa tem que ser a suíça, neutra e controlada. O nosso corpo é um péssimo mentiroso, então cada movimento, cada microexpressão tem que ser controlada. A cara de paisagem é a melhor arma nessas horas. Dizem que a melhor defesa é um bom ataque, certo? E se fosse possível treinar o corpo para ter um controle de super-herói? Pois é, os exercícios de Kegel são tipo uma musculação para essa região. Um treino de força que pode transformar vulnerabilidade em poder. Ok, depois de passar pelas histórias, pela psicologia e pelas táticas de sobrevivência, o que a gente aprende com tudo isso? Chegou a hora de juntar as peças e entender qual é a lição final dessa história toda. A escolha, quando a gente para pensar, parece simples. São alguns minutos de vergonha ou, quem sabe, horas de dor? O julgamento dos outros, ele passa, mas os danos no corpo podem ficar. Ignorar os sinais que o nosso corpo dá
no fim das contas, sempre tem um preço. A verdadeira maturidade social não é fingir que essas coisas não existem, é saber lidar com elas com um pouco de graça e empatia. Normalizar o corpo não é uma licença para falta de respeito, de forma alguma. É, na verdade, um convite à compaixão. Então, da próxima vez que o alarme interno soar, vale a pena lembrar. A linha que separa a tragédia da comédia é muito, muito fina. E a forma como a gente escolhe contar essa história, para nós mesmos e para os outros, faz toda a diferença. Afinal, as melhores histórias, muitas vezes, nascem dos piores momentos.